23 de outubro de 2015. O Gazeta Esportiva começa em clima de parabéns pra você. Parabéns, Pelé! O maior jogador de futebol de todos os tempos completa hoje 75 anos. No líder Corinthians, a festa vai ser da Fiel, que mais uma vez vai lotar a Arena em Itaquera no primeiro reencontro com Paolo Guerreiro vestindo a camisa do Flamengo. Apesar dos maus resultados, Doriva vê evolução no time do São Paulo e promete força máxima para enfrentar o Coritiba domingo pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo Oliveira acerta os últimos detalhes do Palmeiras, que se vencer o Sport e o Santos tropeçar, pode terminar a rodada no G4. A tendência é time misto amanhã, Pacaembu, Campeonato Brasileiro. E força máxima na quarta-feira, Allianz Parque, valendo vaga na final da Copa do Brasil. O Peixe aposta no retrospecto favorável para vencer o Figueirense em Santa Catarina. Esta será a quarta partida entre as duas equipes no ano. E o Peixe levou a melhor em todas as anteriores. Osasco vence SESI na Vila Leopoldina e está um passo à frente rumo ao título do Campeonato Paulista. Estamos chegando, é sexta-feira. Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso. Gente, sexta-feira, uma ótima noite, dia de brigadeiro, pizza e Gazeta Esportiva, que começa falando do líder do campeonato, o Coringão, que neste domingo recebe o Flamengo na Arena em Itaquera. Um jogo que marca o reencontro de Paolo Guerreiro, o ex-ídolo ou eterno ídolo, com a Fiel. E quem está no CT Joaquim Grava neste momento e tem todas as informações dessa partidaça é ele, o repórter galã solteiro, cobiçado, Osmar Garrafa. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Muito obrigado aí pelos elogios. Detalhe é o seguinte, o Corinthians terminou há pouco o treinamento aqui no CT Dr. Joaquim Grava, o treinamento que praticamente define o time que no próximo domingo, como você bem destacou, enfrenta o Flamengo na Arena em Itaquera. Aliás, será a primeira vez que o Flamengo virá visitar o Corinthians aqui em São Paulo, já no novo estádio. Esta partida marca, obviamente, o reencontro de Paolo Guerreiro com a torcida corintiana. O Emerson não virá, o Emerson está suspenso, e o Guerreiro, que é o maior artilheiro da Arena de Itaquera, né? Ele ainda está à frente do Jadson. O Guerreiro tem 15 gols marcados na Arena, o Jadson tem 12. O Guerreiro, que é o maior artilheiro do estádio do Corinthians, virá para seu reencontro com a torcida corintiana. Não sabemos como será. Há uma preocupação muito grande, inclusive por parte das torcidas organizadas, alguns comunicados aos torcedores que estarão na Arena em Itaquera para que se manifestem como bem entender, mas que não atirem nenhum objeto ao gramado, que minimizem o tipo de cobrança para que o Corinthians não possa ser prejudicado nos jogos que ainda tem a fazer neste Campeonato Brasileiro dentro da sua própria casa. O Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 8 pontos de vantagem em relação ao Atlético Mineiro. Dos 7 jogos que ainda restam, 4 deles serão disputados na Arena em Itaquera, contra Flamengo no próximo domingo, Coritiba, ainda São Paulo e Avaí na última rodada. E fora, o Corinthians sai por 3 vezes no domingo da outra semana, o jogo que pode inclusive valer a decisão do título contra o Atlético Mineiro, mais Vasco da Gama e Sport Recife. Antes de falarmos da preparação do Corinthians, do time que o Tite deverá levar a campo no próximo final de semana, vamos acompanhar a reportagem do Adriano Dolfo, que ontem esteve em um evento onde o Meia Jadson compareceu, atendeu a vários torcedores e falou dos principais assuntos do Corinthians, entre eles a possibilidade do retorno de Alexandre Pato na próxima temporada ao timão. Um shopping em Guarulhos foi palco de um rolezinho diferente, o rolezinho da Fiel, com direito a corre-corre e bateria de escola de samba, tudo por causa do Meia Jadson. Um dos líderes de assistências no campeonato, artilheiro do timão, no torneio e na temporada. De rejeitado no São Paulo a ídolo no clube, Jadson não teve dúvidas em sair do rival. Não teve dúvida nenhuma. Na hora que eu recebi o convite, já até conversei com meus empresários, falei que ia vir na hora. Sempre sonhei em jogar, defender a camisa do Corinthians. Hoje é difícil, né, acontecer isso de um jogador
do rival vir para o outro. E aconteceu e graças a Deus as coisas estão dando certo hoje. E pensar que um negócio da China quase tirou o meia do Parque São Jorge. Tive que pensar bastante para saber o que eu ia fazer. Resolvi ficar pelo momento que o Corinthians vinha vivendo na Libertadores, no Paulista, 30 jogos sem perder no começo do ano. Então, depois disso a gente saiu do Paulista, da Libertadores, teve um pouco de desconfiança da parte de todos, mas a gente continuou trabalhando, eu continuei trabalhando e graças a Deus as coisas estão dando certo hoje, né? O jogador estará em campo no domingo contra o Flamengo. Mais um jogo na busca pelo Hexa, no reencontro com o ex-colega de clube, Paulo Guerreiro. O Guerreiro hoje faz parte de outro elenco, ele tem os objetivos dele, é um grande amigo, então eu torço por ele, mas que domingo a gente consiga a vitória, porque vai ser muito importante para nós e a gente sabe da importância, então o grupo está bem focado e a gente tem que continuar da mesma maneira. E Jadson garante, Alexandre Pato tem ambiente para retornar ao Alvinegro. Eu acho que se ele voltar pro Corinthians ano que vem, ele vai ser muito bem recebido. O nosso grupo é muito bom de se trabalhar, todo mundo sabe disso. Então ele vai ser bem acolhido e nós vamos ajudar ele se ele voltar pro Corinthians. Tá certo. Aí, portanto, a reportagem do Adriano Dolfi, ouvindo o meia Jadson, que trabalhou aqui no CT Dr. Joaquim Grava, sob o comando do técnico Tite. A atividade, como vocês podem observar ao fundo, já se encerrou. Nós estamos aqui bem próximo à sala de imprensa, onde, dentro de mais alguns instantes, o técnico Tite virá para a entrevista coletiva e poderá ou não confirmar o Corinthians para a partida do próximo domingo contra o Flamengo. As últimas do treinamento de hoje ficam por conta do retorno do Ralf. O Ralf não tinha participado das duas últimas atividades, estava realizando trabalhos no departamento integrado, parte muscular e física. Hoje treinou normalmente e está confirmado, salvo algum problema de última hora. O que chama a atenção é que o Renato Augusto, com um desarranjo intestinal, foi preservado no dia de hoje, não vem para o jogo. O nosso Jefferson Assis gosta bastante, né? Aliás, teve o mesmo problema que o Renato Augusto na última segunda-feira, o nosso Jefferson Assis. E o Guilherme Arana, veja só, são contusões no mínimo curiosas aqui do lado do Corinthians, né? Desarranjo intestinal com o Renato Augusto e uma espinha, uma inflamação muito forte no rosto do Guilherme Arana, o tirou do treinamento de ontem e também de hoje. O jogador está fazendo tratamento intensivo e ambos serão reavaliados amanhã. O Renato Augusto é praticamente certeza que vai a campo, o mesmo acontecendo com o Guilherme Arana, pelo menos esta é a posição de momento do departamento médico do Corinthians. Cássio no gol, Edilson, Felipe, Gil e o Guilherme Arana pela lateral esquerda, no meio campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson, no ataque, Malcom e também Wagner Love. 41 mil ingressos foram colocados à venda, todos já foram vendidos. É um grande jogo que o Corinthians pode até ampliar ou então, quem sabe, dependendo do resultado, diminuir a vantagem que tem hoje para o Atlético Mineiro, que é de 8 pontos. O Corinthians enfrenta o Flamengo na parte da tarde, domingo, e a Ponte Preta logo em seguida enfrenta o Atlético Mineiro. São os dois jogos que movimentam aí o Campeonato Brasileiro no quesito títulos. Michele Janela. E daqui a pouquinho a gente volta. Se o Tite vier ainda dentro do nosso Gazeta Esportiva, aliás, o Jefferson Assis está sinalizando que o Tite já vem se posicionando ali, ó. O Tite vem caminhando ali. Nosso Jefferson Assis vai mostrar aqui, o Tite vai passando por aqui. Tá lá ao fundo, ó, imagem do técnico Tite, que vai vir para a entrevista coletiva, e aí nós vamos nos posicionar e daqui a pouco voltamos com a entrevista coletiva do técnico corintiano, que está chegando, Michele. Boa, Osmar Garrafa, quando você falou que o Jefferson Assis estava sinalizando e tinha dito antes que ele tinha tido um desarranjo intestinal essa semana, eu fiquei assustada, mas ainda bem que tá tudo bem, nossa equipe tá bem, todo mundo trabalhando. Daqui a pouco o Osmar Garrafa volta com todas as notícias. A bruxa solta no Corinthians. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Mas é algo natural, acontece. Acontece nas melhores famílias. Ninguém tá, sabe? Você já passou por isso? Claro, obviamente, e vou passar muitas outras vezes. Depende da água, depende da alimentação, depende de um monte de coisa. Né? Sobre Michele. Normal, é humano. Sobre o que eu ia falar? Já Paulo Guerreiro, 130 jogos pelo Corinthians, 54 gols, e agora aí
Reencontrando a fiel torcida? Faz parte também do jogo. O fato dele ter escolhido... o que as Tem que pessoas trabalhar, precisam, né, Celso? O que as pessoas precisam entender, a paixão pelo clube, ela é reservada ao torcedor. Eventualmente ao jogador. Muitos jogadores, às vezes, têm a sorte de jogar no time de coração. Mas, antes de mais nada, eles são profissionais. O Guerreiro se sentiu valorizado, pediu determinado valor ao Corinthians. Não podia o Corinthians entendeu que não podia pagar e liberou o Guerreiro para jogar no Flamengo, ponto. Mas isso não apaga tudo de bom que o Guerreiro já fez pelo Corinthians. Não muda absolutamente nada. Sobre o Pato voltar a jogar no Corinthians, eu acho muito viável isso. Não vejo vejo pouca chance dele ser negociado na janela de janeiro. E se voltar ao Corinthians, também vai ser uma boa, sabe? É artilheiro no São Paulo, aí o Corinthians vai ter 2 artilheiros. Um homem de área, que é o Wagner Love, e o próprio Pato, que se reabilitou no São Paulo, de certa forma. Concorda comigo, senhor Alberto Helena Júnior? Plenamente. Eu acho o seguinte, o torcedor é volúvel. É volúvel. É que nem como é que é? A donna è immobile. La donna è mobile, qual piuma al vento, muda Muda d'accento. d'accento e di pensiero. A mulher é volúvel. E o torcedor é igualzinho. É uma dona imóvel. E acontece o seguinte, o Jadson e o Pato, né, participaram daquele troca-troca entre Corinthians e São Paulo. O Jadson está jogando lá no São Paulo. De vez em quando jogava uma coisa. Aí foi para o Corinthians, passou a jogar bem para burro. Merecia, aliás, estar na seleção brasileira, hein? Eu teria montado a seleção brasileira, meio de campo da seleção brasileira, com Elias, Renato Augusto, Lucas Lima e o nosso Jadson. Querido William. 4 jogadores ali, e o Ricardo Oliveira e lá na ponta esquerda o Neymar. Mas agora o Corinthians tem a chance de recuperar o Pato. Tem que pegar correndo. O cara está jogando, está voando, está com moral, que era o que estava faltando quando ele estava no Corinthians. Ele escalava um pouco o Pato, quando escalava mal, não sei o quê. O rapaz estava voltando da Europa, não tinha ainda se adaptado. Então, vamos lá para o Tite, que ele vai. Vamos sim, Osmar Garrafa, de volta agora com o técnico Tite. É com você, Garrafa. É isso, Michele. O técnico Tite já respondeu a primeira pergunta e agora está sendo feita aí. Ontem o presidente disse que como torcedor vaiaria. O Cássio e o Wagner Love também acham que ele será vaiado. As organizadas dizem que vão ignorá-lo. Eu me lembro que você dizia aqui que da sua vontade que ele ficasse, que ele sempre foi muito honesto, muito profissional quando trabalhou aqui. De que forma que você entende que ele deveria ser recebido e como você o receberá no jogo, se ele procurá-lo para te dar um abraço, enfim, você vai retribuir, como é que vai ser esse reencontro? Eu vou dar a minha posição particular. Eu vou dar o meu parecer. Enquanto profissional, ele tem toda uma história muito linda dentro do Corinthians. E ele merece todo o meu respeito. Se eu fosse torcedor, eu não o vaiaria. Eu apoiaria. O seu torcedor faz muito isso. Ele não quer saber do outro, ele quer saber do Corinthians. Aliás, até uma história, o Corinthians vive do Corinthians, o corintiano vive do Corinthians, né? É grandeza, é educação. A gente daqui a pouco faz do esporte alguma coisa que ela transcende. Nós temos que ser melhor que o Flamengo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vocês vão ouvir o técnico Tite. E você viu o que ele falou, né, Celso Cardoso? Se ele fosse torcedor, ele não vaiaria o Paulo Guerreiro. Já o presidente do Corinthians falou que se fosse torcedor, vaiaria o Paulo Guerreiro. O Roberto Andrade deu essa declaração. Então, se ele estivesse na arquibancada. Aliás, é o tema da nossa enquete que está no ar. Que mostra a pequenez do torcedor. Desculpa, sabe o que acontece? É que está colocado fora do contexto que ele disse. Eu ouvi toda a fala dele. Tá. O que ele diz é que se ele fosse torcedor, ele agiria como torcedor. O torcedor vaiaria, porque é aquilo que nós falamos aqui. Ele é volúvel, tal, né? Mas que era isso. Não é que ele, se fosse torcedor, iria lá para vaiar, não é? Que ele queira que vaia. Não é isso que ele disse. Mas, enfim, eu acho que tem um detalhe aí muito grande, muito importante, que se refere... Claro, não tem que vaiar nada, mas se quiser vaiar também vai.
A questão é que amanhã o Paulo Guerreiro pode voltar para o Corinthians, como o Pato está voltando para o Corinthians. Como aconteceu no passado, o Casagrande, que era ídolo do Corinthians, foi para o São Paulo, jogou muita bola no São Paulo, mas estava emprestado, voltou para o Corinthians e continuou sendo um grande ídolo. Quer dizer, sabe, isso é bobagem, isso é cretinice. Eu gostei muito de que eu vi do Tite, não esperava outra coisa. Claro. Eu sou absolutamente contra a vaia ao Guerreiro. Vou explicar por quê. Porque quando ele esteve a serviço do Corinthians, ele cumpriu com a parte dele, deixou o time como artilheiro, marcou os gols no campeonato mais importante da história do Corinthians, que é o Mundial de Clubes da FIFA. Marcou o gol mais importante do Corinthians? Sim, ele marcou no jogo semifinal e marcou no jogo final. Quer dizer, então, só por isso já lhe garante, sabe, a reverência do torcedor. Então, por mais que seja cultural, o torcedor ao estádio vaiar, exorcizar os seus demônios, sabe? Um pouquinho de bom senso, né? Um pouquinho de reconhecimento. Eu acho que o país carece desse tipo de comportamento. Gentileza, generosidade, compreensão, tolerância. São tantas coisas perdidas, valores perdidos. E se eu ficasse aqui pregando que o torcedor tem que vaiar, eu estaria contradizendo tudo aquilo que eu acredito. Então, eu acho que, pelo contrário, o Guerreiro deveria entrar em campo e ser aplaudido pela torcida do Corinthians por tudo que ele já fez. Aliás, a Gaviões da Fiel não está preparando nenhuma ação contra o Guerreiro. Eu escrevi sobre esse tema no meu blog no site gazetesportiva.net. Se o torcedor corintiano deve ou não vaiar o Paulo Guerreiro, vai lá, dê a sua opinião. E o tema da enquete do site Gazeta Esportiva é justamente sobre o reencontro do Guerreiro com a torcida. A gente quer saber se o Guerreiro merece ser vaiado domingo na Arena Corinthians, sim ou não. A gente quer saber a sua opinião. Você, Pascoal, corintiano, você vaiaria o Guerreiro? Não vaiaria, né? Não vaiaria. Mas também tem uma coisa, o Guerreiro falou que não jogaria em outro time no Brasil que não o Corinthians. Tem isso, ele falou. E aí logo depois foi pro Flamengo. Então o torcedor ficou... Isso deixou também o torcedor mordido. Ô João Batista, não dá pra colocar aquela imagem de novo do Alberto Helena Júnior? Das asinhas? Daqui a pouquinho a gente coloca. Então, voltamos agora direto com o técnico Tite Osmar Garrafa, ao vivo. Roda. Os atletas estão se preparando, independentemente de iniciar o jogo ou não, eles estão abraçando essa causa, essa preparação do dia a dia muito boa. Então, fica tranquilo o treinador e fica tranquilo o atleta quando entrar. É o caso do Iago, está preparado para situações específicas do jogo, ele pode pegar e produzir seu melhor, produzir bem. Essa tem sido aí o nosso caminho nesses dias. Quando você fala que precisa ser conservador com a saúde dos jogadores nesse momento, o fato de o Ralf não ter participado dos 2 últimos dias, significa que ele está fora do jogo contra o Flamengo? Ele vai pelo menos no banco? Não, o conservador que eu quis me referir é não correr um risco de ele estar com um problema para o jogo. Então nós seguramos justamente para que ele esteja numa melhor condição, levando em conta também, talvez se fosse início de temporada, o atleta não está com a sobrecarga toda do ano todo, a gente teria colocado para treinar. Agora a gente tem que levar em consideração também que a gente está do meio para o final de ano. Então tudo aquilo que pesou de trabalhos dele, a característica do atleta a gente segurou. Mas está em condições de ir para o jogo. Ô Tite, a entrevista coletiva mecânica dela permite a nós jornalistas uma pergunta de cada um, às vezes 2, para o treinador. Eu vou trocar hoje, eu vou passar a minha pergunta e te fazer um pedido, que você completasse uma frase. Restando 7 rodadas, o Corinthians 8 pontos do Atlético. O Corinthians só não será campeão brasileiro C? Se uma equipe jogar mais e produzir mais do que a gente. O futebol, ele é de desempenho, ele é da preparação física, técnica, tática e emocional. E não existe virtual, não existe diferença. Quando a coisa está concretizada, é que ela pode acontecer. O que eu posso dizer, qual é que é o meu objetivo? Preparar a equipe para que a gente produza individual e coletivamente a base do que a gente está produzindo nesse momento de pressão que vem aqui, tem que as respostas elas estão ligadas ao título, ao número de pontos, cara, vai treinar e vai jogar. Tite, vai treinar bem os teus atletas, vai produzir, vai comandar, vai orientar, vai preparar estrategicamente, vai fazer isso, que foi o que a gente fez ao longo desse tempo todo. O Tite, o Oswaldo foi um treinador que deu muito trabalho durante a temporada, né?
Oswaldo é um extraordinário treinador e uma grande pessoa, cara. E nos venceu com o Palmeiras teve uma eliminação, uma vitória do Corinthians, né? E uma vitória no Campeonato Brasileiro. O que ele fez de diferente para poder parar o Corinthians? Não sei. Também é verdade que nós ganhamos lá na Arena. Então, depois ganhamos lá, perdemos em casa, e empatamos e perdemos nos pênaltis. Tá certo. Aí, portanto, a entrevista coletiva do técnico Tite, e ele ficou meio sobressalto quando perguntamos a ele que o Corinthians poderia ou não poderia fazer para perder esse título. Michele. Boa, Osmar Garrafa, muito bem. Sempre em cima do lance, Gazeta Esportiva ao vivo com o técnico Tite, direto do CT Joaquim Grava. Ô, João Batista, dá para pôr o Alberto Helena Júnior de anjinho de novos? Porque não é sempre que a gente tem aquela imagem. Como não dá mais? Ah, não acredito. Se você me permite. Não, você não está de anjinho. Ele tinha 2 asas, eu vi asas. Vai ver que é o anjo da guarda ou o anjo da morte. Ela está mediúnica. Ela está mediúnica nunca hoje. Se sabe. Hein? Ela está mediúnica hoje. Bom, sobre a possibilidade do Corinthians perder esse título, claro que pode acontecer. Mas nem o Tite espera, hein? Não, assim, se a gente partir do pressuposto que existe alguma base racional, é só avaliar que o Corinthians tem jogado, a maneira como tem jogado, quer dizer, pode estar sujeito de repente a perder 1, 2 seguidas, como aconteceu naquele início de trabalho do Tite, que aí desandou tudo, que perdeu no mata-mata, perdeu para o Guarani, e aí se criou uma crise toda. Mas não é comum o Corinthians perder assim. E se a gente for observar aquele contexto, o Corinthians estava jogando quarta domingo e tal, e aí desandou. Agora, ele teve uma pausa de 10 dias, voou contra o Atlético Paranaense. Agora teve mais uma pausa, a expectativa que também, porque a maneira como o Corinthians joga, seu Alberto Helena Júnior, não sei se concorda comigo, precisa de muito vigor físico, porque o Corinthians marca lá na frente. Então ele tem que marcar e voltar. Então isso sobrecarrega os atletas. E aí, com esse descanso, imagino que o Corinthians possa fazer esse trabalho de maneira mais efetiva, sem muito desgaste, e tende a vencer novamente. Tá certo. Olha lá, Alberto Helena. Fecha na Helena, João. Fecha na Helena para ele se ver. Olha lá os anjinhos. Agora, mas ele tem que se ver aí, ó. Olha que bonito. São as asas do Gavião. É São Jorge. Alberto Helena é São Jorge. Vamos. Tá certo. Ficou bom. O seguinte, não pode mandar fazer a faixa, rapaz. Não perder essas bobagens. O Corinthians não perde, não tem condição. Time muito bem organizado, time forte na marcação, agora sabendo jogar para frente também, fazendo gols e tal. O Wagner Love, que a torcida pegou tanto na terra, sempre volúvel, vivia vaiando, agora tem que aplaudir, porque o cara faz no gol. Sabe, não tem como. O Corinthians não tem que se preocupar com nada. Tem que jogar sério, claro. Mas é mais dia, menos dia. Tá lindo. Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, visitante, o Osasco levou a melhor diante do SESI ontem na Vila Leopoldina. Confira na reportagem de Giovana Pinheiro. Clima de decisão, torcida presente, concentração e união das equipes. O Osasco começou de forma avassaladora e fechou o primeiro set em 25-12. No segundo, o SESI reagiu. Sob o comando de Jaque e Fabi, o time da casa levou a parcial por 25-20. Mas a experiência e o entrosamento da equipe visitante sobressaiu. Nos últimos 2 sets, o Osasco mostrou o porquê é o atual tricampeão do torneio. 25-21 no terceiro e 25-20 no quarto. Não entramos em quadro hoje. Acho que a gente jogou ali depois do segundo set e depois a gente completamente começou a errar. E a gente sabe contra essa grande equipe a gente não pode errar tanto como hoje. Mesmo fora de casa, o Osasco bateu o SESI por 3-1 e deu um passo importante para o título do Campeonato Paulista. O discurso, no entanto, é de calma. Afinal, o time lembra muito bem como foi a conquista do último ano. A gente já perdeu o primeiro jogo ano passado nas semifinais contra o Pinheiros e perdemos o primeiro e ganhamos o segundo no Golden 7. Então, tá tudo em aberto, a gente não ganhou nada. A gente sabe que com a nossa torcida lá, eles ajudam bastante e tudo. Tem todo um fator emocional, mas a gente vai ter que dar o nosso máximo
e colocar tudo em prática que a gente treinou. A segunda partida será realizada na Casa do Osasco, domingo às 10 horas da manhã. Agora, os treinadores terão 2 dias para ajustar as equipes. Temos que ver o que aconteceu, o que a gente pode fazer de melhor, tentar encaixar a melhor formação para jogar contra a equipe delas. Né? E acho que temos que tentar fazer uma coisa diferente, tentar encaixar um time que vai dar uma sustentação maior para a gente. Ninguém ganhou nada e ninguém perdeu nada. Então, ir para o Liberate, trabalhar, né, sexta e sábado, para tentar fazer um grande jogo no domingo. E se esse grande jogo nos der mais uma vez o título, eu vou ficar muito feliz. E domingo é dia de quê? Mesa Redonda! Lembre-se que o programa está em novo horário a partir das 9 da noite, Alberto Helena Júnior. Não vai chegar atrasado, hein? 9 da noite tem que estar aqui. E nesse domingo, nossa equipe recebe o atacante Luca, promessa do Corinthians, e também o técnico Márcio Bittencourt. Imperdível, Mesa Redonda, domingão, 9 da noite, e Alberto Helena Júnior estará. Firme. Chico Lange também, Vanderlei Nogueira, Oscar Roberto Godoy, Flávio Prado, e também temos a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, Alberto Helena Júnior, que é a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, é só acessar o site Gazeta Esportiva, clicar no banner do Troféu Mesa Redonda e seguir todas as instruções, é super fácil. E esse ano tem novidade com a estreia do Troféu Gazeta Esportiva. Prazo para votação do público é até 14 de novembro. Já votou, Celso? Tenho só algumas dúvidas. Eu tenho, digamos, 9 do meu time escalado. Tenho 2 posições em dúvida ainda. Por isso não votei. Alberto Helena Júnior, você já tem... Cássio é o goleiro, o lateral do Palmeiras, Lucas é o meu lateral. Renato Augusto e Jadson estão no meio-campo. Só que fazer um meio-campo com Jadson, Renato Augusto e Lucas Lima. Né? Que bonito, hein? É, bonito. Podia ser seleção. E essa que é a minha dúvida. Qual é o melhor, o Renato Augusto ou o Lucas Lima? Para mim, o Renato Augusto. Os dois jogam no mesmo time. Muito bem. E a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano, essas empresas parceiras maravilhosas, Lux Color e Baltec. Você já conhece o futebol em 90 segundos? Toda sexta-feira, 2 integrantes da nossa equipe de esportes aqui da TV Gazeta, eles gravam um vídeo comentando os principais jogos da rodada do final de semana. Você pode conferir a versão completa nas nossas redes sociais, no site Gazeta Esportiva. E o vídeo de hoje contou com a participação de Chico Lange e do nosso produtor Guilherme Camarda. Já está disponível na internet, tá bom? Agora você vê só um pedacinho. 90 segundos hoje na área com o cara mais amado pela torcida do Palmeiras. É verdade, um abraço pra mãe de você. Você vaiaria o Guerreiro se fosse pro estádio? O São Paulo vai jogar contra o Curitiba fora de casa, lá em Curitiba. Agora você acha que já é a hora do São Paulo esquecer a Copa do Brasil, já que perdeu de 3-1? O Palmeiras recebe o Sport no Pacaembu. O palmeirense vai chorar lágrimas de sangue lá. O futebol não tem segredo. Se você começa no time pelo meu campo. Meu campo! Não chegou o remédio dele, cara. Vocês me desculpem, hein? Se você quiser saber as respostas do Chico Lange, tem que conferir lá no site Gazeta Esportiva e nas nossas redes sociais, tá bom? Hora de ver os jogos do Brasileirão desse final de semana. A 32ª rodada começa com 4 partidas no sábado. Às 5 da tarde, a arte aqui. Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam no Maracanã. Às 6h30, Internacional e Joinville no Beira Rio. No mesmo horário, jogam Figueirense e Santos no Orlando Scarpelli. E nos embalos de sábado à noite, adoro esse filme, o Palmeiras recebe o Sport às 9 horas no Pacaembu. Domingo, mais 6 partidas completam a rodada. Em Itaquera, o Coringão encara o Flamengo, 5 da tarde. No mesmo horário, tem Vasco e Grêmio no Maracanã. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. E Chapecoense e Avaí na Arena Condá. Às 6 horas, Goiás e Cruzeiro se enfrentam no Serra Dourada. E, por fim, a Ponte Preta visita o vice-líder Atlético Mineiro no Independência, às 7h30 da noite. E apenas 3 pontos do G4, o Sport sonha com uma vaga para a Libertadores do próximo ano. O Leão da Ilha do Retiro busca superar o mau rendimento fora de casa diante do Palmeiras no Pacaembu neste sábado. Para a partida, o técnico Falcão optou por esconder a escalação. A única certeza é o retorno do atacante André. O volante Wendel falou sobre o jogo. Eu vejo o Palmeiras muito dedicado e muito focado nessa Copa do Brasil. A gente espera tirar proveito.
no sábado, até porque o tempo de recuperação vão ser praticamente 48 horas, 2 dias só, de um jogo para o outro. E da nossa parte aqui é continuar com o mesmo empenho, dedicação. Estamos a 3 pontos aí do nosso objetivo. O campeonato ainda faltam 7 jogos e eu tenho certeza aí que a gente pode, devagarinho, a gente pode chegar no final da competição numa classificação aí, quem sabe entre o 4º e o 5º lugar, podendo esse 5º lugar liberando uma vaga para a Libertadores. Esse é o nosso objetivo aí para a final de campeonato. Se o Palmeiras vencer o Sport e o Santos não ganhar do Figueirense, o Alviverde vai terminar a rodada no G4. Confira na reportagem do Silvestre. O Palmeiras realizou um treinamento com portões fechados à imprensa no estádio do Pacaembu agora há pouco, visando o jogo de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. 2 equipes que estão brigando diretamente por uma vaga no G4 do Brasileirão 2015. Antes dessa atividade, o professor Marcelo Oliveira, aqui na Academia de Futebol, concedeu entrevista coletiva. Ele continua incomodado com os erros que a equipe apresentou no jogo diante do Fluminense, quarta passada no Maracanã, pela Copa do Brasil. Um time para marcar bem, a marcação começa mais adiantada, mas passa muito pela ação dos volantes, né? Quase que são protetores ali da defesa, né? Eles têm funções importantes, mas nós estamos levando um tipo de gol que eu me irrita muito, eu acho que não é admissível. Por exemplo, no jogo do Fluminense, o Fluminense pouco chegava, apesar de estar no primeiro tempo sempre com a bola, ele pouco chegava. E nós levamos um gol de escanteio, bola parada, o Fred cabeceou sozinho. E nós temos uma marcação individual que precisa estar justo, né, e colado no adversário, um contato físico que não permite o jogador cabecear com tanta facilidade. E um segundo gol da mesma forma, por desatenção de marcação também. Então ali a desatenção, foi treinado, está tudo treinado. O adversário, por mais que tenha tido uma vivacidade ali, foi avisado pelo Praz, foi avisado por mim lá fora. E lá dentro devia ter uma voz de comando também para pegar os jogadores, mesmo que voltem todos, mas não deixar o jogador livre para chutar com tanta desatenção. O fato de haver a possibilidade de título na Copa do Brasil deixa essa competição mais importante, mais forte na sua cabeça em relação à escalação do time? Eu acho que esse jogo de quarta-feira tem que haver nós temos que canalizar muita energia para eles, assim. Ali termina, né? Na quarta-feira hoje a gente vai passar e vai para a final, disputar a final da Copa do Brasil com possibilidade de título, né? Ou a gente vai sair fora. E o Campeonato Brasileiro ainda tem algumas rodadas. Isso pesa um pouquinho sim na hora de você escalar. Então a tendência é de time misto para o jogo de amanhã no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport. Lembrando que 3 jogadores seguem em tratamento, o Arouca, o Robinho e até mesmo o Cleiton Xavier. 3 peças que podem ser aproveitadas pelo Marcelo Oliveira no jogo de quarta-feira, aí sim com força máxima disponível para o jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil diante do Fluminense. Amanhã é Pacaembu, Brasileirão. E na quarta, Allianz Parque, valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. Boa noite. Time misto que não é fraco não, né? Já ganhou do Avaí lá em Florianópolis, tem bons jogadores. Essa discussão, eu vejo treinadores falando, às vezes os gols que são tomados de bola parada, não são falhas infantis, mas o jogador que fica vendo a bola, totalmente hipnotizado pela bola, enquanto isso aparece alguém livre e cabeceia porque está mais atento no jogo. Mas eu vejo os treinadores falando dessa jogada de bola parada como se fosse um grande absurdo tomar gol de bola parada. E eu acho que é um recurso que você tem do jogo e que muitas vezes você tem um mérito do adversário nessa atividade. E os jogadores hoje se especializaram muito nessa cobrança de falta em curva em direção ao gol mesmo, que é venenoso. Bola venenosa, traiçoeira, difícil de conter. Mas acho que o Palmeiras vai pegar no breu mesmo quando esses jogadores voltarem. O Arouca, o Robinho, o Gabriel. E o Cleiton Xavier, que até agora não conseguiu jogar, né? O Santos começou o ano desacreditado. Hoje ocupa a 4ª colocação na tabela, jogando bonito. Mesmo com a boa fase, o técnico Dorival Júnior optou por fechar os treinamentos
antes da partida diante do Figueirense fora de casa. Veja com a reportagem de Adriano Dolfi. Uma virada nascida em 11 de julho. O Santos ocupava a zona do rebaixamento. Neste dia, estreava o técnico Dorival Júnior contra o Figueirense. Houve uma mudança natural, né? Alcançamos aí alguns objetivos iniciais, né? De uma maneira até rápida, e a equipe foi melhorando, foi adquirindo uma confiança. A estrutura que foi montada para a equipe acabou dando uma resposta. Eu acho que muita coisa aconteceu positivamente. Agora, às vezes você chegar a uma coisa, você se manter a outra e atingir um objetivo um pouco acima, passa a ser ainda mais difícil. Então, por isso que eu sempre caminho rodada a rodada, jogo a jogo, não tem como você pensar ali na frente, nunca. Esta será a 4ª partida entre as duas equipes no ano. E o Peixe levou a melhor em todas as anteriores. Desta vez em Florianópolis, o Figueira não terá Cleiton, uma das revelações do campeonato. E o Santos, Gabriel. Ambos estão suspensos. Eu acho que é uma perda, né, muito grande para as duas equipes. O Cleiton realmente tem feito um campeonato muito bom, e já desde o ano passado era um jogador que se destacava e vinha ganhando um campo muito grande. O Giovani, o Gabriel da mesma forma, eu acho que teve uma crescente e hoje é um jogador confiante, é um jogador que está começando a se completar como profissional. Eu acho que isso é um fato importante. Logicamente que as duas equipes terão dois jogadores que realmente fazem muita falta. O treinador não pretende poupar ninguém, mas fechou a atividade e deixou no ar as alterações. Poderá, inclusive, escalar Geovânio ou Vitor Ferraz. Na zaga, poderá pensar entre Werley e Gustavo Henrique. Gustavo está voltando de uma lesão e está sendo observado como Giovani da mesma forma. Giovani era tão titular quanto o Gustavo. O Gustavo era tão titular quanto o Werley vem sendo agora. São momentos que têm que ser respeitados. Logicamente que, a partir do instante que eu sinta os dois em igualdade de condições, eu vou pesar todos os fatos e circunstâncias que estão envolvendo, mas até que cheguem a esse momento é natural que sempre um terá um peso um pouco maior sobre o outro. Absoluto mesmo e eterno no Santos é o soco no ar. A camisa 10, imortalizada pelo Rei Pelé, nascido no dia 23 de outubro e que completa 75 anos. Desde garoto eu me lembro de jogos assim memoráveis, né? Santos e Ferroviária em Araraquara, jogos importantíssimos e eu acho que aquilo ali fica muito gravado, né? Ficou muito gravado porque eu fui crescendo e acompanhando, né, a própria sequência aqui de carreira do Pelé. Eu tive a oportunidade de vê-lo ali porque eu era mascote da Ferroviária, né? Entrava todos os jogos com a equipe e era minha paixão ver esses grandes jogadores ali dentro. Pois é, e por falar no ídolo Pelé, olha aqui, ó, o melhor jogador de todos os tempos, completa hoje 75 anos de idade. Claro que o Gazeta Esportiva fez uma homenagem especial, confira. 14 minutos para que pela primeira vez, oficialmente, reconhecidamente pela FIFA, um jogador de futebol marca 1000 gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé. Pênalti, não há dúvida. Pênalti, não há dúvida. Caminhou Pelé, apontou. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças têm que visitar as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa. Não vamos pensar só em festa. Andinho e Celeste idealizaram e fizeram o rei chamado Pelé. O nome do rei é Pelé. O nome do rei é Pelé. O nome do rei é Pelé. Tempos incomparáveis.
dia com a bola nos pés. Pelé, menino de 3 corações, Paulo Vila Belmiro, seguindo seu futuro, seu destino. Com 21 anos de carreira veio, viu e venceu. Jogou 1.375 partidas, fazendo a rede balançar constantemente. Por 10 anos seguidos foi o artilheiro do campeonato paulista. Participou de 50 campeonatos no Brasil e no exterior. Com a realeza de fazer 1.281 gols lindos. De cabeça, de virada, de balãozinho, de bate-pronto, de bicicleta, de carrinho, de letra, de peito, de peixinho, de falta, de pênalti, e nos incríveis gols de placa, e no bendito 1000º gol. Viva, viva, o atleta do século, sal da mágica. A mágica da mágica, camisa 10 de Pelé. O nome do rei Pelé, o nome do rei Pelé, o nome do rei Pelé, o nome do rei Pelé. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou puxar. A gente falava do guerreiro, de reconhecimento. Aqui no Brasil você tem uma tendência muito grande a não valorizar os grandes ídolos. Eu acho até que muitas vezes o Pelé ele é mais valorizado lá fora do que aqui dentro. Eu digo, o Pelé jogador, o Pelé pessoa jurídica. O pessoa física você pode concordar com coisas, discordar, mas como jogador de futebol eu acho que ele é, de certa forma, inquestionável. Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem viu o Pelé jogar pode falar a respeito. Quem não viu, fecha-se num silêncio solene e respeitável, porque jamais apareceu um jogador com toda essa gama de virtudes que tinha o Pelé. O Pelé era absolutamente incomparável, até hoje. Se jogasse hoje, jogaria mais até, porque teria campos melhores, equipamento melhor, bola melhor, tudo melhor, preparo físico melhor ainda, ele que já era um fenômeno do ponto de vista físico, né? Era um que enxergava 180 graus, tinha uma capacidade incrível de visualização do espaço. Ele jogava, olha gente, não dá para comparar. O cara com 17 anos foi campeão do mundo, fazendo gol para burro, entrou na terceira partida, ele, Garrincha, Zito, e aquele jogo contra o país de Gales foi um inferno. Estava difícil para o Brasil furar aquela retranca, ele vai lá, mata no peito, dá 2 chapéus e põe no cantinho. Gente, Copa do Mundo! Bom, o pior de tudo é nós não termos essas imagens. Quando eu comecei a minha fala aqui, disse, olha, só pode quem falar do Pelé, quem viu. Infelizmente, este é um país desmemoriado, um país que não cuida da sua memória, das suas lembranças, do seu conhecimento, joga tudo no lixo no dia seguinte. Né? Então, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai encontrar cenas de jogos inteiros de beisebol do início do século XX, de 1900 e pouco, perfeito, imagem em HD, irretocável. Baby Ruth, você tem tudo sobre o Baby Ruth. No boxe, você encontra lá o Joe Louis, todos os caras. Agora, quando chega no Brasil, nós não temos do Pelé. Nem o gol mais bonito dele no Juventus. Nada, não tem nada. Eu me lembro que na Record, do tempo dos Carvalho, lá, eu assistia lá. Tinha um videotape, aqueles largões, né? Quadruplex. 2 horas de gols do Pelé, de 1958 a 66. Pegou fogo. Já se foi. Virou fumaça.
João Batista, Esse é o Brasil. Vamos falar com a Fátima Rogério, nossa gerente de esportes, para no final do ano fazer um programa especial só sobre o Pelé, que, aliás, hoje, né, completando 75 anos, no site Gazeta Esportiva tem muita foto especial, aí tem vídeos, tem imagens inéditas do Pelé, tudo lá no site, o homem que parou uma guerra em 1969 na Nigéria. Então, entre lá no site Gazeta Esportiva, vocês vão conferir galerias de fotos, vão conferir reportagem e imagens, tem vídeos, tem até aquele especial que o Flávio Prado gravou lá na casa do Pelé, com o Pepe, né, Celso? Quem tava, João? Tava o Pepe, o Pelé, Mengalvio, Coutinho, muito legal, tá bom? Entre lá no site, completinho. No reencontro de Guerreiro com a torcida corintiana, o Flamengo não poderá contar com Emerson Sheik. Ele foi esperto, Sheik. Como substituto ainda não definido, o rubro-negro sabe que precisa vencer o Coringão se quiser sonhar com o G4. O Flamengo vive um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Depois de uma boa sequência com a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, que culminou na volta ao G4 após vários anos, o rubro-negro soma 4 derrotas nas últimas 5 rodadas e já está 5 pontos atrás do quarto colocado na tabela. Para piorar, o time ainda perdeu o atacante Emerson Sheik para as 2 próximas rodadas por conta de suspensão. Kaique, Gabriel e Paulinho são as opções. O meia, Alan Patrick, acredita que o time não mudará muito as características com o desfalque. São jogadores rápidos e que, para mim, particularmente, não mudaria muito, porque são jogadores de fazer o mesmo movimento. Então, para mim, que sou meia, os próprios volantes que vêm de trás, isso é bom, facilita para a gente enfiar as bolas e então a gente espera que no domingo a gente possa fazer um grande jogo e que as coisas possam acontecer da maneira que a gente espera. Mas a missão do Flamengo não será nada fácil. O Corinthians perdeu apenas uma partida na Arena Itaquera no Campeonato Brasileiro. Diante desse retrospecto, Alan Patrick já tem a estratégia bem definida para voltar ao Rio de Janeiro com os 3 pontos na bagagem. E focado, marcar bastante o Corinthians, porque é um time que vai querer se impor dentro de casa, né? E é um time qualificado. E nós temos consciência disso, que vai ser difícil, né? E nós temos que ter a humildade de marcar bastante o Corinthians e na hora que tiver a bola também, a gente se impor, se apresentar para o jogo para a gente criar nossas oportunidades. No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva de hoje foi o técnico Doriva, que segue preparando a equipe que no domingo enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Reportagem Fernando Gavini. Doriva orienta, grita, mas o São Paulo cai. Tem sido assim desde que ele chegou. Em 3 jogos no comando do tricolor, nenhuma vitória. Em pouco mais de 2 semanas no clube, o treinador já vê seu trabalho ser colocado em xeque. Os meus trabalhos recentes me credenciam, né? Tive, graças a Deus, a felicidade de ser campeão paulista, na sequência campeão carioca. Vinha fazendo um trabalho muito bom na Ponte e recebi esse convite tentador de vir trabalhar no São Paulo. Vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. A grande dificuldade de Doriva no São Paulo é a mudança drástica de filosofia depois da saída do colombiano Juan Carlos Osório, que deixou o tricolor para dirigir a seleção mexicana. O que complica ainda mais é o pouco tempo disponível para trabalhar a equipe e também a cobrança imediata por resultados por se tratar da reta final da temporada. É óbvio que quando há uma mudança, há uma dificuldade, né, de compreensão, isso é natural. E eu vou colocar aquilo que eu entendo que é o ideal, né? Hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar trabalhando no São Paulo, tenho convicção do meu trabalho e vou cobrar dos atletas para fazerem aquilo que eu entendo que vai me dar a vitória. A defesa tricolor preocupa. São 7 gols sofridos em apenas 3 jogos com Doriva. Média superior a 2 por partida. Não podemos tomar tantos gols, né? Principalmente esses gols que a gente tomou de bola parada. A gente tem que corrigir isso, tem que melhorar o nosso nível de concentração, principalmente. Problema que o São Paulo precisa resolver rápido.
Domingo tem jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. A vitória, mesmo fora de casa, é obrigatória para o time continuar na briga pelo G4. O jogo do Coritiba é importantíssimo, né? Eu acho que nós vamos encarar esse jogo como uma decisão também, né? Precisamos dessa vitória, nós queremos nos manter ali dentro do G4 ou muito próximo dele. E para vencer o Coxa, Doriva garante força máxima. A única mudança em relação ao time que enfrentou o Santos será na lateral esquerda. Matheus Reis, suspenso, dará lugar a Reinaldo. Uma vitória para acabar com a tendência de queda do tricolor e para dar moral para tentar a milagrosa classificação para a final da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Obviamente que a gente vai continuar dando valor para o Brasileirão e não vamos desistir nunca da Copa do Brasil. Pois é, não dá pra comentar, não tem mais tempo. Final da enquete do site Gazeta Esportiva. Guerreiro não merece ser vaiado, 66% dos votos. Não tem que vaiar mesmo, hein, gente? Tem que ser agradecido também. O povo tem que ter memória, igual o Celso Cardoso, glorioso, falou aqui pra gente. Bom final de semana pra você, bom Jornal da Gazeta, Celso Cardoso. Muito obrigado. Alberto Helena Júnior. Diga, meu amor. Vai comer pizza hoje? Hoje acho que eu vou comer um franguinho com o meu... Ah, o Celso vai? Claro. Então tá bom. Você tá convidado. Conversa de alto nível. A gente vai, então. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau. Vai, Corinthians!